Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E eu gostaria muito, e eu orei e tenho orado, para que Deus venha usar nossos lábios para fazer chegar às pessoas, a palavra que Ele quer que os seus escolhidos e já eleitos por Ele, e que estão sofrendo, que estão gemendo, venham ouvir essa palavra e venham despertar, e venham acordar, e venham restabelecer as suas vidas para uma vida nova. Não é para consertar a sua vida, é para te dar uma vida nova, 0 quilômetro, uma vida nova, perfeitamente nova, porque Deus, Ele não conserta a vida de ninguém, Ele dá uma vida nova, sabe? Aquele carro que você leva para autorizada, arrumar tudo que tem que arrumar, fazer o carro ficar novo. Eles não fazem ficar novo, mas eles dão uma geral e o carro parece novo. Mas Deus não faz isso. Ele quer dar uma vida nova para todos. E eu creio, eu tenho certeza que neste momento Deus despertou você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir logo mais, para que você venha entender o plano, o projeto que Deus tem para você. Deus não fala, não convence ninguém que não tenha ouvidos para ouvir a voz dele. Quando uma pessoa que está sofrendo dá atenção à voz de Deus, à palavra de Deus, é óbvio que o Espírito Santo escolheu essa pessoa. Quando a pessoa desdenha a palavra de Deus, quando ela despreza a palavra de Deus, então é porque o Espírito Santo não a escolheu. Eu creio assim. É o meu feeling, é o que eu entendo. Porque Deus não chama ninguém que não tenha ouvidos para ouvi-lo. Para que Ele possa chamar alguém que está sofrendo, obviamente, esse alguém vai ouvir a sua voz. Se não ouve, é porque não foi chamado por Ele. Olha só, Deus fala muito sobre Israel, sobre o povo dele. E Deus fala com amor, com carinho, com ternura. Fala para não só aconselhar, mas para repreender, para chamar atenção. E Ele fala para o seu povo Ele falou através de vários profetas, muitos profetas. Inclusive, um dos profetas que pouco se fala por aí, o profeta Oséias. Então, Deus, através do profeta Oséias, fala com o seu povo, dizendo assim, e ele fala com o seu povo como se fosse uma mulher que foi abandonada, ou uma mulher que se prostituiu, uma mulher que deixou o seu marido. O marido é o próprio Deus, Israel, né?
Então, ele fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quer dizer, na minha fé, na minha visão, Deus chama aquela pessoa cabeçuda, sabe? Aquela pessoa que é cabeça dura. Ele chama, ele fala, ele alerta. Mas se a pessoa não tem atenção para com ele, para com a sua voz, se a pessoa não tem ouvidos para ouvir a sua voz, mas Deus a chamou, Deus está falando com ela, Deus a escolheu, então o que Deus faz? Eu penso assim, pelo que eu entendo das Sagradas Escrituras, eu vejo isso. Deus leva para o deserto aquelas pessoas que ele já escolheu, que ele já elegeu. Quer dizer, são pessoas escolhidas, que ele leva para o deserto e que, enquanto essas pessoas estão nas cidades, se divertindo, comendo, bebendo, curtindo a vida, elas não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, o que Deus faz? Deus permite que venham os problemas, que venham as angústias, que venham as dores de barriga, digamos assim. E a pessoa, então, sofra, geme. A pessoa sofre, a pessoa geme, até que ela chega no fundo do poço. E quando chega no fundo do poço, quando não tem mais a quem recorrer, não tem ninguém no fundo do poço, só ela e o poço. Então, quando ela chega lá no fundo do poço, ela cai na realidade. Ela diz, ela não tem com quem contar as suas forças, a sua sabedoria, seus diplomas, sua inteligência, sua capacidade, seu dinheiro, sua posição social, seu nome, seu orgulho, sua família, tudo abandona ela. Ela fica sozinha, ela está só. Então ele fala para o povo de Israel, ele fala para aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então você que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, saiba do porquê você está passando por momentos dificílimos. Talvez você esteja já no deserto ou no fundo do poço. No fundo do poço. Então Deus chama aqueles que ele escolheu, e os leva lá para o fundo do poço, para que lá eles possam ter ouvidos para dar atenção à voz de Deus. Então ele diz, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Interessante isso. Lhe falarei ao coração.
Você sabe que no deserto, é interessante isso, é bacana, no deserto não tem nada que distrai a gente, nada. Quando a pessoa é levada para o deserto, é deserto mesmo. Não tem comida, não tem bebida, não tem amigos, não tem parentes, não tem nada, não tem ninguém, não tem diversão nenhuma, não tem nenhum prazer. O coração fica abandonado, o coração não tem sentimento, o coração não sente mais nada, está vazio. Por quê? Porque nada lhe agrada, está no deserto, não tem nada. Vai fazer o quê? Vai rir de quê? Vai se satisfazer com o quê? Nada. E talvez seja essa, exatamente essa, a sua situação, minha amiga e meu amigo. Você foi levada, você foi levado para o fundo do poço, ou, em outras palavras, para o meio do deserto. E não tem nada que possa distrair o seu coração. Seu coração não tem a quem ouvir. Seu coração não tem nada para distraí-lo, nada para lhe dar prazer, para sorrir, nem para chorar. O coração está perdidamente só, abandonado. Então Deus leva os escolhidos para o deserto para lhes falar ao coração. Agora você pode entender como e por que o salmista, o Salmo 119, no versículo 71, o salmista chegou à conclusão para dizer assim: foi-me bom ter sido afligido. O deserto é uma aflição. Foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Por quê? Para que aprendesse os teus estatutos, ou seja, a tua palavra, a tua voz. Para que entendesse a tua voz, em outras palavras. E o profeta Oséias, ele diz isso em outras palavras: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, onde não há nada que chame atenção para distrair o seu coração. E ali, então, lhe falarei ao coração. E eu creio que Deus está falando ao coração de muitas pessoas. Eu creio. Muitas vezes, muitas, mas muitas, inúmeras vezes, Deus, ele chama a pessoa: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ah, se o meu povo me escutasse, se o meu povo ouvisse a minha palavra, a minha voz, eu lhe daria o melhor desta terra. Então, Deus faz N convites para as pessoas voltarem-se para Ele, para que então Ele possa lhes dar a direção para que elas possam sair do deserto, ou do fundo do poço, ou da vida medíocre, desgraçada que a pessoa está vivendo. Então, minha amiga e meu amigo, não importa. Sabe, deixa eu falar assim, de forma que você possa compreender melhor. Eu já fui torcedor fanático do Botafogo, no Rio de Janeiro. E quando o Botafogo perdia um campeonato,
mesmo um jogo, eu ficava abatido. É como se o meu mundo caísse sobre mim. Olha só, a paixão do coração. O coração se apaixona por bobagens, por futilidades, mas se apaixona. E às vezes até morre por causa dessas paixões, não é? Talvez você seja um corintiano, um flamenguista, um vascaíno, talvez você seja um corintiano, seja lá qual for o seu time, o seu clube do coração, mas é o seu coração que está nele, não é? É o seu coração. É o coração da gente que acompanha o clube a torcer. Talvez o coração esteja apaixonado por uma religião, por uma determinada religião, por uma determinada igreja, ou esteja apaixonado por determinada pessoa, um amor impossível. Não sei. Eu não sei qual é a sua situação. Uma coisa eu sei, que se você está no fundo do poço, ou se você está no deserto e não há nada que você possa se apegar, ou melhor, que o seu coração possa se apegar, porque o coração se apega no meio do deserto? Não tem nada. Tem nada. Não tem gente, não tem parente, não tem amigo, não tem conhecido, não tem nada. Nada. Zero. Vai se apegar aqui. Então, quando o coração se sente assim, abandonado, perdido, desorientado, no meio do deserto ou no fundo do poço, saiba, minha amiga e meu caro amigo, essa é a boa notícia. Deus nos leva ao deserto para falar, então, com o nosso coração. Porque na cidade, o coração não tem ouvidos para Deus, só tem ouvidos para a curtição, os entretenimentos, as coisas que tem na cidade. Mas quando se chega no deserto, não tem ente querido que compreenda, não tem amor que compreenda, é ou não é? Não tem clube que possa ser motivo de alguma alegria ou mesmo tristeza. Tem nada. Deserto não tem nada. E talvez seja essa a sua situação. Você é um torcedor sofrido. Você tem sofrido. E só tem sofrido por causa de seu clube não ganhar nunca. E você ainda, como se fosse pouco, né? Os seus amigos ainda ficam gozando, fazendo piada com você. E você fica humilhado, envergonhado por causa do seu clube. Você fica triste, você fica com mau humor, você come mal, dorme mal, vive mal, porque o seu clube do coração, o seu time do coração perdeu. Deus, amiga e amigo, leva a gente no fundo do poço ou no meio do deserto para falar com a gente ao coração, no coração. Porque na cabeça a gente não tem ouvidos para ele. Aí é o coração mesmo. Então Deus, é como o profeta, o salmista, disse: foi-me bom ter sido afligido. Não é bom, simplesmente um bom. Não. Aqui, o bom é quando Deus fala, né? Quando criou todas as coisas, quando ele criou os céus e a terra, etc., e ele falou, é bom. Ele não falou, é ótimo. Ele falou só, é bom. E
o salmista disse, foi-me bom. Na realidade é ótimo, excelente, não podia ser melhor. Foi-me bom ter sido o quê? Afligido, ou ter sido trazido para este deserto, para que eu pudesse ouvir a voz de Deus, entender a sua palavra, entender a sua vontade para a minha vida, entender o seu projeto para a minha vida, porque eu não entendia, eu sempre contei com a sorte, contei com as minhas forças, contei com a minha sabedoria, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com o meu poder político, com o meu poder econômico. Eu contei com tudo, com todos. E aqui estou abandonado nesse deserto. Deus levou para aí. Para que você pudesse ter ouvidos para ouvir o que você está ouvindo. Que o Espírito Santo venha falar melhor, venha convencê-lo a respeito disso. Quando Deus nos escolhe, eu creio assim. Quando eu tive a minha experiência com Deus, eu estava desesperado. Eu estava arrasado. E foi no deserto que eu o conheci. E eu creio que Ele fala com todos. Da mesma forma que a gente não tem ouvidos para ouvir a sua voz enquanto estamos na cidade e há distrações exteriores para com o nosso coração. Nosso coração se encanta com bobagens, com futilidade. Mas no deserto não tem futilidade, não tem bobagem. Tem o quê? Nada, zero. E ali no deserto, então, o coração está disponível para então ouvir a voz de Deus. Então, você que está sofrendo, gemendo, Deus fala na sua palavra, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus disse isso. Vinde todos, não importa o clube que você é torcedor, não importa a sua religião, não importa a sua opção sexual, não importa a sua condição social, nada. Você está no deserto, não pode contar com nada, mas você pode contar com Deus. O Espírito Santo está falando com você. Como diz o português, o Espírito Santo está a falar com você. Está a falar com você, pessoalmente, para lhe dizer o que você tem que ouvir. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus para os que se encontram no deserto. E quando Ele fala com a gente no deserto, é bom, porque Ele arranca a gente do deserto com uma palavra. Ele arranca a gente do fundo do poço apenas com a palavra. Porque com a palavra Ele criou todas as coisas que nós vemos. Mas também com a palavra Ele arranca a gente do fundo do poço. Aprenda isso, minha amiga, meu amigo. Você está sozinha, abandonado, abandonada. Todo mundo te deixou. Quando a gente tem condições econômicas, nós temos muitos amigos. A Bíblia fala isso. Mas quando não temos nada, os amigos vão embora. Não há mais amigos. Você está sozinha, sozinho. Mas Deus está aí com você. E Ele permitiu que você chegasse a esse deserto para que Ele pudesse falar ao seu coração. Essa é a mensagem
que Deus nos inspirou essa mensagem dirigida para você, especialmente que se encontra no deserto, que se encontra no fundo do poço. Eu atrairei e o levarei, eu o atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aí você vai responder: foi-me bom, Senhor, ter sido afligido, ter sido trazida para cá, para que eu pudesse ouvir a tua voz e aprendesse os teus estatutos, a tua vontade para a minha vida. Deus abençoe você, amiga e amigo. Deus abençoe. No dia 22, de sábado para domingo, nós começamos, dia 22 de junho, de sábado para domingo, nós estaremos começando um novo jejum de Daniel, 21 dias de jejum. Vai se preparando. Jejum de informações. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.